Olá, bem-vindo de volta. Vou agora trabalhar com um problema sobre movimento de projétil em duas dimensões um pouco mais difícil. Então vamos começar com essa linha horizontal no chão. Está apresentada aqui, é uma linha horizontal. E digamos que eu tenho alguma coisa, por exemplo, que eu tenho um estilingue, que ele esteja inclinado para cima, formando um certo ângulo. O ângulo de lançamento do estilingue é de, vamos assumir aqui, um ângulo de 30 graus. Assim ele aponta para cima com um ângulo de 30 graus e eu quero acertar um determinado alvo. Vamos assumir que este alvo, onde o projétil deverá atingir, encontre-se a uma distância de 100 metros do estilingue, ou seja, eu vou lançar aqui o projétil dessa posição e desejo que ele atinja o chão, o terreno, a 100 metros de distância. Se eu estou fazendo esse teste aqui na Terra, estou lidando com a gravidade, ou seja, o projétil estará o tempo inteiro sob a ação da gravidade. Eu quero saber com que velocidade o estilingue deve lançar o objeto nessa direção de 30 graus, ou seja, qual é o valor qual deve ser o valor de VI, formando esse ângulo de 30 graus, né, para atingir exatamente o alvo que se encontra a uma distância de 100 metros, esse valor que aqui está. Então vamos ver se nós podemos calcular isto. Bem, não sabemos o valor da velocidade inicial VI. Qual é o valor dessa velocidade inicial VI? Mas vamos separar o movimento, como já fizemos antes, em duas componentes, uma horizontal e outra vertical. Ou como trabalhamos com os eixos coordenados tradicionais, vamos chamar a componente de velocidade na horizontal de Vx, como está aqui, e a componente na direção vertical Vy, como está apresentado nessa posição em vermelho. Bem, qual é o valor do seno de 30 graus? Se você se lembrar do triângulo retângulo que tem os ângulos internos iguais a 30, 60 e 90 graus, você talvez lembre-se disso por agora. Ou então, use a calculadora para descobrir qual é o valor do seno e do cosseno de 30 graus. Você vai ver que o seno de 30 graus vale meio e que o cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2, esses valores que aqui estão. É importante saber esses conhecimentos básicos de trigonometria, saber a definição de seno, cosseno, tangente, conhecer o teorema de Pitágoras e como calcular os valores do seno, cosseno e tangente desses ângulos mais comuns. O seno de 30 graus é meio ou 0,5, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Minha velocidade vertical ao longo do eixo y é igual a meio vezes a minha velocidade inicial, correto? Olha aqui, seno de 30 graus, seno de 30 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, Vy dividido por Vi. Então, Vy vai ser meio vezes Vi. Cosseno de 30 graus é o cosseno adjacente, que é Vx, dividido pela hipotenusa, que é Vi. Bem, já sabemos o valor do cosseno de 30 graus. Então, Vx vai ser raiz de 3 sobre 2 multiplicado por Vi. Então, como podemos descobrir que distância o projétil lançado pelo estilingue atingirá? Já dissemos que o alvo encontra-se a 100 metros de distância do ponto de lançamento. Como podemos descobrir quanto tempo o projétil que sai do meu estilingue permanece no ar? E então, uma vez que descobrimos esse tempo de permanência no ar, podemos apenas multiplicar esse tempo pela nossa velocidade horizontal e vamos descobrir a distância. Então, quanto tempo o projétil fica no ar? Para isso, vamos trabalhar com a nossa velocidade na vertical. Veja o seguinte, o projétil é lançado aqui de A, nessa posição. Sai, vai subindo, subindo, desacelerando, até chegar na altura máxima B, depois começa o movimento de descida até atingir o chão aqui na posição C. Vamos dar uma observada o que está acontecendo entre A e B. É só olhar para aqui. Ó. Ele sai dessa posição com a velocidade Vy, a velocidade inicial, igual a meio de Vi, que nós acabamos de calcular, e chega aqui na altura máxima com que velocidade? Com a velocidade Vy igual a zero. Então podemos escrever isso aqui, ó. ΔV na direção y, né? Vai ser
a velocidade final menos a velocidade inicial em y, né? Sempre em y, né? E isso vale quanto? Vale a aceleração multiplicado pelo tempo. Quanto é que vale a velocidade inicial aqui no topo? A velocidade vy ali vale 0. Quanto que vale a velocidade inicial aqui na base? Vale meio de vi. E isso vai ser a aceleração, que é menos 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade multiplicado pelo tempo. Estamos com menos meio de vi igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado vezes o tempo. Multiplicando ambos os membros por menos 1, podemos isolar então o valor do tempo. O tempo então vai ser igual a, o 10 vem dividindo, 1 sobre 2 vezes 10. 1/20 de vi, que está aqui, o segundo ao quadrado multiplicando, e o metro vem, as unidades então aparecem dessa forma. Então esse é o tempo que o projétil gasta para ir de A até B, ou seja, para poder fazer esse movimento partindo dessa posição aqui do solo até atingir a posição mais alta. E a gente poderia perguntar também qual é o tempo de permanência no ar, ou seja, o tempo que ele vai permanecer no ar, né? Qual é o tempo que o projétil vai permanecer no ar? Bem, vai ser 2 vezes o tempo que ele gasta para ir de A até B. Vai ser 2 vezes 1 sobre 20 VI. As unidades que estão aparecendo lá, você se lembra, era o segundo ao quadrado por metro. Esse é o tempo de permanência do projétil no ar, concorda? O projétil inicia seu movimento com a velocidade vertical bem elevada, igual a VY, e vai desacelerando até ficar estacionário com VY igual a 0. E a aceleração da gravidade sendo negativa, porque aponta sempre para o centro da Terra, podemos dizer que o projétil começa a desacelerar no movimento de descida depois de passar pela altura máxima. Essa é uma questão interessante que dá o que pensar, né? Vou recolocar aqui de novo o chão. Está aqui o projétil. Ele vai passar aqui alguma hora por uma altura máxima e vai atingir o caminho que ele vai percorrer. Estou exagerando, né? Que o ângulo era só de 30 graus. É um parecido com esse. Esse aqui é a altura H. Nessa posição, o projétil estava subindo. Mas a velocidade aqui na vertical é maior. Aqui a velocidade vertical é 0. Quando chegar nessa posição, ela já inverteu. Está descendo e vai chegar aqui nessa posição com a velocidade para baixo, com o mesmo valor que ele iniciou, só que com sinal trocado. Se esse aqui vale mais, esse aqui vale menos. Se esse aqui vale mais, esse aqui vale menos. E assim por diante. Espero que você entenda facilmente esse raciocínio que fizemos até agora. Se convencionarmos que a distância é positiva e aponta para cima, ou seja, a distância ela é positiva apontando para cima. A variação na distância será positiva quando o projétil estiver subindo, concorda? Então, o que é o ΔD? É sempre distância final menos distância inicial. Então, quando o projétil estiver subindo, a distância final menos a distância inicial vai dar sempre para nós um valor positivo, concorda? Agora, no movimento de subida, o projétil tem sua velocidade diminuída pela ação da gravidade. Então, a variação da velocidade, ΔV, é sempre a velocidade final menos a velocidade inicial. Se a velocidade está diminuindo à medida que o projétil sobe, o ΔV está dando um valor o quê? Está dando um valor negativo. Concorda com isso? Isso porque o projétil está sendo atraído o tempo todo para o centro da Terra pela ação da gravidade. Quando ele começa o movimento de descida, depois de atingir a altura máxima, a intensidade do vetor velocidade, ou a velocidade escalar VY, de fato aumenta o tempo inteiro. Ou seja, quando ele começa esse movimento de descida, ele começa
com 0, a velocidade aqui para baixo é um pouquinho maior, aqui é um pouco maior, e quando ele chega, toca o chão, ele está com a velocidade ainda maior. Só que está apontando para baixo, então o ΔV também continua sendo VF menos VI. Eu vou ter uma velocidade, por exemplo, vamos supor que eu estivesse calculando essa aceleração quando ele estiver nesse movimento de descida. A aceleração nós já vimos que é definida como ΔV sobre ΔT. Vamos colocar números aqui, ó. Vamos supor que a velocidade final seja de menos 20 metros por segundo na descida, menos 10 metros por segundo, e que ele tenha experimentado essa variação de velocidade no intervalo de tempo de 1 segundo. Então, quanto é que está dando a aceleração? Está dando menos 20, menos 10, dividido por 1 segundo, né? Menos 20, mais 10, né? Dividido por 1. Então, por 1. Então, veja que essa aceleração no movimento descendente estaria dando menos 10 metros por segundo ao quadrado. A gravidade atua todo o tempo diminuindo a velocidade vertical VY do projeto lançado pelo estilingue. Bem, eu espero que esse raciocínio não tenha confundido você ainda mais. Então, voltando a falar do tempo que já calculamos, aquele valor era apenas para ir do ponto do lançamento A até a altura máxima B. O tempo a gente já tinha calculado que deu 1/20 da velocidade VI. O tempo total para ir de A até C, ou seja, para sair aqui desde, a gente tinha chamado isso aqui de A, isso aqui de B e isso aqui de C. O tempo total que ele permanece no ar para poder ir de A até C, nós já sabemos que vale 2 sobre 20 VI, e as unidades que acompanhava era o segundo quadrado por metro, certo? Então nós sabemos agora que o tempo que o projétil irá ficar no ar é uma função da velocidade inicial, ou seja, depende desse valor da velocidade inicial do projétil na direção que escolhemos, que é o quê? Que é uma direção de 30 graus com a horizontal. Agora temos apenas que calcular com que velocidade esse projétil vai viajar. Então continuamos no próximo vídeo.